galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de tecnologia e inovação. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, preparamos uma aula aí com bastante carinho para vocês, espero que vocês gostem. E para essa aula toda especial também temos uma convidada especial, professora Joyce. Bem-vinda, Pro. Muito obrigada. Olá, estudantes do terceiro ano. Cá estamos nós aqui para mais uma aula de tecnologia. Essa aula com conteúdos super novos, super diferentes, que eu tenho certeza que vocês estão adorando. Então, como vocês já sabem, nesse primeiro momento, vamos fazer aí a explicação, a exposição do conteúdo, do tema desta aula, e depois nós teremos 15 minutos de interação, uma grande roda de conversa aí para a gente interagir. Ou melhor, deu uma mudada nesse tempo, né, professora? Exato. Para quem ainda não sabe. Agora nós estamos com 10 minutos de interação, então participem conosco tanto deste primeiro momento quanto do segundo. Vamos dar também aí um bom dia todo especial para o Andrei, que está conosco. E vamos aí olhar agora na tela o título da nossa aula. Vamos lá? Olha só, uma pesquisa Minha Cidade. Cá estamos nós, Progenô, ProJoyce, vamos deixar aí para vocês as nossas redes sociais, @genoalves_, @profjoycesp, para que vocês compartilhem conosco os seus registros, ok? E vamos conferir aí a habilidade e o objetivo desta aula, não é, Pro? Isso, a habilidade desta aula diz respeito a pesquisar informações de diferentes fontes digitais confiáveis para a autoria de documentos, tendo o objetivo de identificar os elementos para compor a estrutura da criação de um blog. Olha que bacana! Então hoje nós vamos trabalhar aí com a pesquisa de informações e posteriormente, com o resultado dessa pesquisa, nós vamos compor ou construir aí um blog. Será que os nossos estudantes já têm aí algum blog, já fizeram, já visitaram, já entraram, quem sabe, no blog da escola? Tem muitas escolas que têm esse blog aí para poder deixar os pais, os familiares, a comunidade mais inserida no que está rolando dentro da escola no dia a dia, né? Muito interessante. Muito bom. Então, lembrando aí que a nossa habilidade também se encontra no currículo paulista, tá certo? E vamos pensar um pouquinho, então, sobre o que vamos aprender neste componente de tecnologia e inovação. Vamos ver? Olha só. Então, este é o nosso componente. E hoje nós vamos trabalhar aí com pesquisa, não é, Pro? Sim, na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, né? Que agora com a internet tem essa facilidade aí da gente entrar em vários sites, ver vários tipos de textos informativos, notícias, tudo para alimentar informações para uma pesquisa, né, professora? Exatamente. Então, olha, quando nós fazemos uma pesquisa, fazemos aí, quem sabe, quase que uma entrevista, não é? Saímos pesquisando e anotando ali o que as pessoas vão nos dizendo, ou quem sabe só ticando se as respostas já estão ali, as questões. E aí nós vamos então trabalhar com essa pesquisa. Olha só, não é uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa sobre a nossa cidade. Então hoje vamos trabalhar sobre a cidade, vamos conhecer aí um pouquinho, ver pontos turísticos, comidas típicas, enfim, tudo que diz respeito aí à nossa cidade. E tem tanta curiosidade para aprender, não é, Pro? Sim, porque cada cidade é única, cada cidade traz suas características. Se nós formos buscar a história da fundação da nossa cidade, a gente consegue saber os principais imigrantes que ajudaram, que contribuíram aí para o desenvolvimento cultural da cidade, para o desenvolvimento histórico. Então, olha, tem muita coisa para pesquisar sobre cada cidade. E o estado de São Paulo é gigante, né, professora? Exatamente, tem muitas cidades aqui só no nosso estado e vamos aí descobrir um pouquinho, aprender, se não sabemos, ou relembrar para aqueles que já conhecem a história da sua cidade, vão aí através dessa pesquisa ter a oportunidade de relembrar aquilo que já conhecem e sempre conhecer algo novo, porque afinal de contas, nunca deixamos de aprender. Eu vou falar hoje um pouquinho também sobre a minha cidade. Olha, vamos ver aí também a população, a cidade que eu considero minha também, que eu já resido lá há mais de 30 anos, sabe? Sim. Então, vamos juntos aí. Vamos ver também problemas,
população, afinal de contas, toda cidade, por mais bela que seja, sempre revela aí também algum probleminha, não é? Sim. E isso os alunos irão investigar através da pesquisa. Olha só, temos aí um convite para vocês, olha lá. Que tal aprender a fazer uma pesquisa sobre a sua cidade? Depois vamos compartilhar essa pesquisa, decidindo com a turma de que forma farão essa apresentação. Você poderá criar uma história em quadrinhos, uma notícia ou outro gênero. Vamos trabalhar em equipe, assim todos poderão participar colaborativamente. Lembre-se de que, para produzir uma apresentação, muitas pessoas são envolvidas. Então, vamos compartilhar os nossos conhecimentos. Isso mesmo. Então, o convite aí é para aprendermos a fazer uma pesquisa. Vamos trabalhar de forma coletiva, mas podemos nos subdividir aí em alguns grupos, realizar essa pesquisa sobre a nossa cidade, e aí cada um pode ficar responsável por um ponto, por exemplo, comidas típicas, pontos turísticos, as famílias, como a Pro falou, que deram início ali ao desenvolvimento daquela cidade. Podemos ver também se há algum problema bem visível ali que precisa ser resolvido na nossa cidade. É bem interessante. E olha, depois nós podemos também criar algo ali para apresentar essa nossa pesquisa para a turma e quem sabe até para outras turmas, não é? Criando aí uma história em quadrinhos ou até mesmo uma notícia, colocando fotos, algumas coisas ali que vai fazer com que as outras pessoas percebam algo que de repente elas nem perceberam ainda. Sim, não é? que aprendam curiosidades sobre sua cidade que Isso às vezes mesmo. desconheciam. Então, eu achei bem legal aqui essa dica, que você vai pensar coletivamente com seus colegas uma forma de apresentar tudo que vocês pesquisaram. E aí você pode pensar igual eles deram aqui no texto. Você vai pensar nessa forma de apresentar, se pode ser uma história em quadrinhos sobre sua cidade, pode ser um texto informativo, Sim. pode ser por fotos e fotolegendas, você vai escolher. Só que aí cada pessoa também pode colaborar com o que ela souber fazer de melhor, com a parte escrita, com a parte de desenho, e pensar de pintura, isso mesmo, pensando coletivamente, né, professora? Exato, essa é uma palavrinha que está aí, ó, trabalhando colaborativamente. Então, todos juntos fazendo o melhor trabalho. Vamos continuar aqui então. Lembrando que a atividade aí que está no livro do aluno, né, do estudante, na página 142. E aí nós temos a atividade. Como fazer essa pesquisa, Pro Joyce? Organize-se em grupos para realizar uma pesquisa sobre sua cidade. Algumas informações não podem faltar, mas vocês podem apresentar outras informações que possam enriquecer sua pesquisa. Isso mesmo, então a pesquisa não está engessada. Não é simplesmente o formulário, a ficha que está aí no seu material. Você pode incluir outra informação que julgar importante. Então assim, Pro, você tem aí alguma informação, algum spoiler sobre a sua cidade? Deixa eu ver. Aqui é a cidade de São Paulo. Sim. Eu posso falar que ela tem vários pontos turísticos conhecidos por todos do Brasil. E também, assim, apesar de ser uma cidade com muitos pontos turísticos, também é uma cidade que o pessoal geralmente vem em busca de emprego. A gente tem o pessoal conhece São Paulo por causa disso, né? Então, há oportunidades de trabalho, é uma cidade bem populosa, então acaba que você tem mais oportunidades aqui, né? Exatamente. Pro, mas olha, eu disse que ia falar um pouquinho sobre a minha cidade, não é? Já tem mais de 30 anos que eu resido em Embu-Guaçu. Devido ao trabalho, a gente vai e vem, mas enfim, minha cidade eu considero lá Embu-Guaçu. É uma cidadezinha pitoresca, lá no extremo sul de São Paulo, extremo mesmo. Mas você sabia? Vou lançar para vocês agora, estudantes. Você sabe qual o significado do nome da sua cidade? E aí? Será que por alguma curiosidade você já pesquisou? Olha só, a cidade de Embu-Guaçu, ela vem da língua tupi-guarani, que quer dizer cobra grande. Isso mesmo. Fala, nossa, então lá é uma região que tem muitas cobras? Olha, também. Mas esse nome se deu justamente devido ao formato do rio Embu-Guaçu, que deságua ali na represa Billings.
E aí ele faz esse formato assim, parecendo uma grande serpente. E aí por isso quando os indígenas chegaram lá, falaram em Imbuguaçu, que quer dizer cobra grande. Mas essa é uma característica bem marcante também do estado de São Paulo como um todo. E aqui eu posso falar da cidade de São Paulo, que eu conheço mais. Vários bairros têm o nome de origem, né, indígena. Tatuapé, Itaquera, Itaquaquecetuba, vários lugares, né? Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Isso, Tucuruvi, é tudo Isso de mesmo. origem indígena, esses nomes. Muito interessante, não? E olha só, lá na nossa cidade também, podemos falar um pouquinho sobre pontos turísticos. Nós temos ali o Parque da Várzea, é um lugar legal onde as crianças vão, fazem piquenique, inclusive com a escola, já fomos lá muitas vezes. E tem um vagão de trem que está desativado, cheio, repleto de brinquedos. As crianças brincam e tiram foto, é bem gostoso, bem divertido. Sabe uma ótima forma de apresentar essa pesquisa que agora você falando veio à minha cabeça? Sim. É criar uma ficha técnica da cidade. Uau. Então você pode colocar dados bem objetivos, como o significado do nome, quando foi criada, o número da população, extensão da cidade, extensão do território da cidade, e colocar uma curiosidade, igual nós estamos trazendo. Olha que legal. E a ficha técnica, Isso vocês mesmo. já estão craques no 3º ano, né, professora? Estão. Nós temos aí para um pouquinho a seguir uma ficha também que eles vão preencher bem semelhante aí. Mas, como dissemos anteriormente, podem ser acrescentadas outras informações. Falando ainda sobre Imbuguaçu, eu sei que tem as famílias, a família Schunk e a família Klein também, que foram chegando ali. E tem outras também, inclusive ao lado do Parque da Várzea, tem também o Museu da Cidade, que nós podemos aprender ali um pouquinho mais sobre a origem dela. Mas como toda cidade tem os seus problemas, não é mesmo? A nossa cidade também tem aí um sério problema de... Infraestrutura. Isso, já ia esquecendo a palavra. Mas é isso com relação às estradas esburacadas, aquelas coisas todas. Enfim, o legal de fazer a pesquisa é que você vai descobrir coisas muito interessantes sobre a sua cidade, que quem sabe você até nem conhecia. Então vale a pena pesquisar, não é? Com certeza. E aqui ainda tem uns pontos ainda de ideias, né? Cada grupo escolhe um tema sobre sua cidade, registrar as fontes em que realizaram a pesquisa. Isso é bem importante. Com certeza, para saber se o lugar é confiável, se você não está pegando informações que não são verídicas, coletar fotos, imagens, vídeos sobre o assunto que estão pesquisando. Isso mesmo, um bom local ali, uma boa fonte de pesquisa na cidade, geralmente é na prefeitura da sua cidade. Você pode fazer uma visita lá e conhecer um pouquinho mais da história da sua cidade. Ah, e sempre tem o site oficial também da prefeitura, né, que Sim. traz informações oficiais também. Geralmente tem aquele org no final, porque aí você sabe que é um site do organização, governo, né? sim. Isso mesmo. E olha só, vocês podem pesquisar também junto aos familiares algumas fotos antigas que de repente você aparece lá quando era apenas um bebezinho. Olha que legal. E acrescentar aí na sua pesquisa. Mas vamos ainda pensar em algumas questões, como o que é possível fazer lá para se divertir? O que você mais gosta de fazer na sua cidade, né? Então, legal. Existem curiosidades sobre a cidade em que você mora? Ah, interessante também, hein? Pesquisar aí as curiosidades. E quais são os principais problemas da cidade? Isso igual a Progeno falou. Você pode pensar em diversas situações aí que poderiam ter melhorias na sua cidade. Isso. E um último ponto aqui de ideia é que, na sua opinião, como seria possível resolver esses problemas da sua cidade? Isso mesmo. Então, olha só, durante a pesquisa, anote aí no seu diário de bordo todas as informações e depois preencha a ficha que você tem aí no seu material com as informações dessa pesquisa. Você pode também anexar imagens, olha só. Então, você vai colocar o local, coloca aí o nome da sua cidade, os dados geográficos, não é, Pro? Que é bem importante também. Sim. A população, o tamanho da cidade e tudo mais. Os pontos turísticos. E aí você vai pesquisar, você vai colocar primeiro aqueles que você já conhece
e pesquisar se tem alguns outros pontos turísticos Tem aí. até cidades que às vezes são muito famosas por determinados pontos turísticos, Exato. porém você que mora lá, você deve conhecer algum cantinho que nem é tão divulgado e você poderia divulgar aí na sua pesquisa. É verdade, Pro. As comidas típicas, será que na sua cidade tem alguma comida típica? Olha, esse assunto é bem interessante, eu gosto, hein? E falando em comidas típicas, quando nós estamos falando de comidas típicas de um determinado lugar, não é a comida que você prefere ou a comida favorita da sua família. É uma comida que traz características da região onde você mora. Por Isso exemplo, mesmo. aqui em São Paulo, o virada paulista, né? Sim, é uma comida típica Isso. daqui, não é? Muito bom. E diversão? A cultura da região? Tem alguma cultura? Tem alguma diversão? Quais são as culturas? Por exemplo, lá em Bugaçu, Pro, geralmente eles faziam ali a festa junina, sempre, né? E recentemente teve até algumas reuniões para que essas festas voltem a acontecer. Então tinha o casamento caipira. Eu lembro de uma época que era a esposa do prefeito que se vestia ali para casar. Era muito interessante, Isso sabe? mesmo. São as festas culturais aí daquele local. Já um estudante que morar aqui na cidade de São Paulo, por ser uma cidade muito grande, Sim. isso vai depender muito da localização dele, né? Do bairro que ele estiver mais próximo. Por exemplo, Isso. quem morar mais próximo do bairro da Liberdade, lá tem uma cultura japonesa muito grande, uma cultura oriental muito grande. E aí quem Exato. morar mais próximo do bairro do Bexiga, sabe que lá tem uma cultura italiana mais forte. Então vai depender muito mais do bairro onde você morar para você também falar sobre esses pontos. Isso mesmo, por aí você já tocou aí nos dois bairros que você citou, já me lembraram comida. E as duas que eu gosto muito, hein? Comidinha italiana e também ali a japonesa, maravilhosa. Mas vamos lá para a diversão. Será que no seu bairro tem algum lugar, ou melhor, na sua cidade, não é? Sim. Pense não somente no seu bairro, mas na cidade inteira. Será que tem algum lugar que dá para se divertir? Como eu citei aqui, o Parque da Várzea, lá de Embu-Guaçu, é um lugar que tem parquinho, tem o vagão de trem, que as crianças adoram brincar ali. Tem um espaço para fazer piquenique. E lá, muitos estudantes conheceram o bicho-pau. Tem uma sim. goiabeira assim e tem alguns bichos-paus ali naquela goiabeira. Tem também tartaruga no laguinho. É um lugar bem gostoso de se visitar. Quanta coisa você sabe da sua cidade, hein? Olha, eu quero que todos os estudantes também façam pesquisas igual a Progenor fez para saber bastante sobre a sua cidade. Isso mesmo. Eu sei que lá também tem algumas cachoeiras aí, mas você precisa fazer longas caminhadas para chegar lá. E problema, sua cidade também tem? Você vai descobrir através dessa pesquisa. Lembrando que a ProJoyce falou um ponto importante aí. Vejo os problemas e, ao mesmo tempo, já penso em possíveis soluções. Já pensou se você dá aí uma solução tão bacana para resolver esse problema, que, de repente, os responsáveis, a prefeitura acata e o problema é resolvido? Olha que importante aí, não é? Lembrando de colocar as fontes usadas na pesquisa e, claro, as fotografias, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras. Verdade. Mas, olha, Pro, a nossa aula já está chegando ao fim, não é mesmo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a fazer uma pesquisa sobre a nossa cidade para a criação de um blog. Então, hoje nós demos aí várias dicas de como você fazer a pesquisa, se dividir em grupo, coletar essas informações e, posteriormente, vamos então criar um blog, um blog da sua cidade. Para a próxima aula, nós compreenderemos a estrutura e a função de um blog. Então, já podemos ir pesquisando também a respeito e vamos utilizar aí alguns materiais, mas não se esqueçam de fazer a tarefa no aplicativo, ok? Vamos deixar aí também os materiais desta aula e o formulário de avaliação, para que vocês nos contem o que acharam desta aula que acabaram de assistir. E não esqueçam que logo após a vinheta, voltamos aqui para a interação. Então, fiquem ligadinhos, um super beijo e até já. Obrigada, Tchau, tchau. Pro. Obrigada. Tchau, tchau, gente.